resolução. Vamos começar com redação oficial. Vamos começar então com a parte de redação oficial. Certo? De redação oficial. É uma matéria muito comum, está sendo cada vez mais recorrente com o curso e tem agora aparecido, inclusive apareceu até no edital do FUNAI, né? Está na FUNAI lá, a redação oficial, é o último assunto lá de português. Beleza? Então vamos começar. A primeira questão fala assim: uma das marcas do memorando é a objetividade, isto é, escrita em uma linguagem breve, precisa e direta. Certo ou errado, pessoal? Uma das marcas do memorando é a objetividade. Objetividade é uma marca da redação oficial. Não existe redação oficial subjetiva. Toda redação oficial é caracterizada pela objetividade. Beleza? Seja qual for. Né? O memorando, lembra que ele faz parte daquele chamado padrão ofício. Né? Ele faz parte daquele chamado padrão ofício que envolve 3 tipos de documentos, que é o ofício, o memorando e o aviso. E ainda envolve mais um, né? Exposição de motivos. Exposição de motivos. Quando essa exposição de motivos, ela tem caráter informativo. Né? Então, esses são os documentos que seguem esse chamado padrão ofício. E para completar a redação oficial, para completar o manual, o que mais tem lá? Tem ainda dentro do manual telegrama, fax, né? Telegrama, fax, e-mail e o mensagem, né? Beleza? O correio eletrônico, e-mail, né? Então ele completa os 8 documentos de redação oficial. Lembra, a objetividade é característica de qualquer um deles, assim como impessoalidade, assim como formalidade. Todos os documentos são caracterizados por essas marcas, esses atributos aí. Beleza? Uso culto da norma padrão, né? Todos eles têm. Beleza? Então, na primeira questão, se você marcou na primeira, se marcou, se não desmarca rapidamente, né? Mas está aqui o gabarito oficial, né? Eu não coloquei na ordem que vai cair domingo, pessoal, para não levantar suspeita. Beleza? Tranquilo? Então, e outra coisa, a gente também está gravando aqui a aula, né? A gente está gravando, que a gente vai postar lá no YouTube. E depois a gente vai pegar um panorama aí com vocês para mostrar, né, para você mostrar para os seus companheiros, seu namorado, mas você estava aqui, não. Você não estava lá na Anitta, lá na Ludmilla, né? Não estava lá, né? Você estava... Hã? De direitos autorais. Olha aí, pessoal, então marcou a primeira, certo ou errado? Certo. Beleza, então você está arrebentando no simulado, está arrebentando. Vamos lá na segunda. A comunicação vinculada pelo memorando se limita a informações entre níveis hierárquicos iguais e não entre graus hierárquicos diferentes. Certo ou errado? Errado, pessoal. Não tem nada a ver com o memorando isso. Não tem nada a ver. O memorando, ele se limita a informações entre unidades administrativas do mesmo órgão. Né? Então, o memorando é um documento de caráter interno. Né? Ele é usado entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Não tem nada a ver dizer que tem níveis hierárquicos diferentes ou igual, isso não tem nada a ver. Beleza? Então, a segunda questão então está errada, a segunda questão está errada, conforme você marcou. Lembra, o ofício, ele tem caráter externo, né? O ofício tem caráter externo. Beleza? O memorando, ele tem caráter interno. O aviso, ele é aquele tipo de documento que serve para comunicação entre ministros de Estado. E a exposição de motivos, hein? Quem manda exposição de motivos? Exposição de motivos. Quem é o emissor de uma exposição de motivos? Geralmente, não necessariamente, mas geralmente, quem é? Geralmente, ministro de Estado. E quem é o receptor? Quem é o destinatário de um texto chamado de exposição de motivos? Quem é? O presidente da República ou o vice-presidente da República, né? Presidente da República. Beleza? Então, ele que é o destinatário. Tranquilo? Emissor geralmente é o ministro e o destinatário sempre. O destinatário de uma exposição de motivos sempre é
presidente da República ou vice-presidente da República. É o único documento dos 8 do manual que fala no vice-presidente da República. Beleza? É a exposição de motivos. Você tem 3 objetivos, né? Propor, submeter e informar. A exposição de motivos tem essas 3 funções: propor, submeter e informar. Beleza? Tranquilo? Então, estamos diante aí da terceira questão. A segunda questão, então, está errada, né? Que fala níveis hierárquicos diferentes. A terceira questão: o correio eletrônico tem estrutura flexível, por isso admite ser redigido em linguagem coloquial. Pessoal, essa questão já caiu diversas vezes. Não é uma questão dessa aqui que você olha para onde você estudou redação oficial, você olha uma dessa até ri. Né? Você olha uma dessa na hora da prova, você fica até puto com uma dessa na hora da prova. Né? E você dá até um tapa na cara do fiscal logo lá na hora da prova, tão puto colocar uma questão dessa e você não sabe a resposta dele. Não, sacanagem, você sabe a resposta. Pessoal, não existe linguagem coloquial em nenhum documento oficial, não existe. Por que ele fala muito do e-mail com linguagem coloquial? Porque o e-mail é comum associar e-mail informal, né? Entre amigos, manda um e-mail, uma sacanagem, uma piada lá. Então, não é esse e-mail. O e-mail de redação oficial é um e-mail, um assunto oficial, que trata sobre a administração pública, né? De um órgão público para outro órgão público, para um particular. Então, sempre tratando de assunto oficial, não pode ser redigido com linguagem coloquial e nenhum documento desse pode ser redigido em linguagem coloquial. Beleza? Nenhum deles, seja um fax, né? Fax é uma tecnia colocar fax lá no manual de redação, mas aparece fax. Porque o fax se refere mais a um aparelho de fax do que o próprio documento, né? Mas o manual já fala do fax, ele fala do telegrama. Lembra essa telegrama agora na prova da Polícia Rodoviária Federal? Falou que só confundindo o telegrama com outro documento. Qual é o conceito do telegrama? Lembra que o manual fala? Dispendioso, né? Oneroso, caro, tecnologicamente superado. É o único documento que o manual fala que é dispendioso, tecnologicamente superado, o telegrama. Qual é o outro documento? Mensagem, né? Mensagem, lembra o conceito de mensagem? Mensagem é um documento oficial que ele serve para a comunicação entre chefes de poder. Geralmente entre o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional. Daí é chamada de mensagem presidencial. Né? Então a mensagem geralmente entre eles. Beleza? E qual é o outro que está faltando aqui? O e-mail. Desse segundo grupo, né? Aqui, tem um padrão ofício, tem esse segundo grupo aqui, o e-mail mais cai. Beleza? O e-mail que mais cai. Então, a terceira questão fala que o e-mail tem estrutura. Quando fala que tem estrutura flexível, está certo? Ou não? Está certo, tem estrutura flexível, está certo. Aí depois ele fala, isso admite-se, não é norma padrão, né? Não é padrão ofício, né? O e-mail não é. Aí fala, por isso admite-se linguagem coloquial. Por isso está errado. A terceira questão está errada, né? Está errada. Isso aqui, pessoal, é o que é chamado aquela falácia argumentativa. Essa expressão falácia argumentativa está lá no... Para induzir ao erro, né? Pois é, para induzir ao erro, né? Levanta uma hipótese certa e no final conclui errado. Né? Que lá na FUNAI está falando de falácias argumentativas lá no digital, né? Então, quarta questão. Quando o destinatário da comunicação for autoridade de alta hierarquia, deve-se empregar o mesmo vocativo utilizado para o presidente do Congresso Nacional. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Qual é o vocativo que é empregado para o presidente do Congresso Nacional? Meu amigo, só existem 2 vocativos, só existem 2. Excelentíssimo Senhor, excelentíssimo Senhor, só existem 2, excelentíssimo Senhor e Senhor, não é? Senhor, beleza? Se for chefe de poder, é excelentíssimo Senhor e o cargo do cara. Então o vocativo vai ficar assim, excelentíssimo Senhor, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo Senhor, presidente da República, excelentíssimo Senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal, beleza? Cuidado com esse senhor, viu? Cuidado com esse senhor. Né? Se aparecer na prova excelentíssimo presidente da República, está errado. O manual não fala excelentíssimo senhor presidente da República. Né? Assim que aparece que o manual fala e assim que é o exemplo que ele dá lá. Beleza? Inclusive, a gente resolveu uma questão essa semana com esse excelentíssimo senhor. Se não for chefe de poder, se não for um desses 3, aí é só senhor. Senhor ministro, senhor governador, né? O vocativo, então só tem 2 vocativos, beleza? Só tem 2 vocativos no manual, tá bom? Então,
quando fala assim, caso o destinatário for autoridade alta